Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Essa é a nossa aula número 51. Nós vamos estudar hoje, com a permissão de Deus, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Tito e a Filemon, não é? E quem vos fala mais uma vez aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Então, hoje nós vamos aqui tentar, com a graça de Deus, falar sobre as duas últimas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. No caso, duas últimas, eu quero dizer que estão na ordem aqui de organização, né, da sequência dos livros do Novo Testamento. Então, a epístola que Paulo escreveu a Tito, ela faz parte daquele grupo de 3 epístolas que são chamadas de epístolas pastorais, né? Então, a gente já falou sobre a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e agora a gente vai falar sobre a epístola a Tito. Então, essas 3, 1º e 2º Timóteo e Tito, são conhecidas, chamadas, né? São classificadas como epístolas pastorais, tá? E depois a gente vai falar rapidamente da epístola a Filemon, que é uma carta, é a mais curta, né? A mais pequena carta que Paulo escreveu e que está, ou é a mais pequena que Paulo escreveu, que está aqui no cânon bíblico, que está aqui entre o grupo de livros que compõem o Novo Testamento. Bom, vamos começar falando de Tito, então, irmãos. A conversão desse pastor, chamado Tito, né? A conversão de Tito foi resultado da pregação de Paulo em Antioquia da Síria, tá? Então, Tito se converteu ali quando Paulo pregava em Antioquia da Síria. E também a Paulo devemos tudo quanto sabemos sobre o caráter, personalidade e ministério daquele seu amigo e colaborador. Então, tudo que a gente sabe a respeito desse personagem bíblico chamado Tito, não é? Tudo que a gente sabe a respeito de Tito, nós devemos, por assim dizer, ao apóstolo Paulo, não é? Por quê? Porque o apóstolo Paulo menciona Tito em 3 das suas epístolas. Não é? Tudo que a gente sabe de Tito está mencionado na epístola de 2 Coríntios, de Gálatas e na epístola de 2 Timóteo, bem como nessa epístola de Tito que leva o seu nome, né? Então, tudo que a gente sabe a respeito de Tito está nesses textos, tanto na epístola que Paulo escreveu a Tito, como em outras 3 epístolas, né, em versículos específicos das outras 3 epístolas, ou seja, 2 Coríntios, Gálatas e 2 Timóteo, onde o nome de Tito também aparece. Outra informação interessante a respeito de Tito é que o apóstolo Paulo confiou a ele, a Tito, né, algumas missões muito delicadas, tá? Paulo deu algumas incumbências, né, algumas missões bastante delicadas a Tito, como, por exemplo, colocar em ordem a igreja de Corinto, né, que a gente, como a gente viu quando a gente estudou, a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática, né? Mas Paulo, certa vez, enviou Tito para lá para tentar colocar as coisas em ordem lá. E também Paulo mandou Tito para a comunidade cristã da ilha de Creta, né? Também para organizar a igreja ali naquela ilha, naquela localidade chamada Creta, tá? Quanto à data e lugar de redação dessa epístola de Paulo a Tito, segundo aqui os comentaristas, ela pode ter sido enviada da Macedônia. Então, Paulo provavelmente estava na Macedônia quando escreveu, né, essa carta e mandou enviar para Tito, né? E a data aí seria anterior ao último e definitivo aprisionamento de Paulo, tá? Então,
como a gente falou, né, o último aprisionamento de Paulo foi na cidade de Roma, né? Paulo já tinha estado preso em Roma, foi solto por um período, depois ele é preso pela segunda vez em Roma, e quando ele é preso pela segunda vez já é o último aprisionamento, a partir do qual depois Paulo seria morto, né? Seria martirizado. Então, a carta a Tito foi escrita em uma data anterior, né, a esse último e definitivo aprisionamento de Paulo, aproximadamente aí entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. Então, mais ou menos entre 63 e 67 depois de Cristo é que Paulo então escreveu esta epístola a Tito. Ok, queridos? Bom, vamos para o texto bíblico propriamente dito da epístola. Aqui a carta começa com um prefácio e uma saudação, né? Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a Tito, verdadeiro filho. Então, eu pulei aqui do verso 1 para o verso 4, eu estou pegando aqui os trechos mais, né, que eu quero destacar. É interessante você ver que Paulo, né, tá se identificando aqui como servo de Deus, como apóstolo de Jesus, e que ele está escrevendo a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo. Então veja, eu quero destacar aqui é que no versículo 4, Paulo chama Tito de verdadeiro filho, né? Assim como ele chamava Timóteo de filho amado, né? Ele chama aqui Tito de verdadeiro filho. Então, tanto Timóteo como Tito, né? Eles eram pastores jovens, né? Provavelmente tinham idade para serem filhos de Paulo, e como provavelmente Paulo não teve nenhum filho biológico, né? Então esses discípulos que Paulo fez, que tinham a idade para ser filhos biológicos de Paulo, esses discípulos terminaram se tornando, né, como que filhos para Paulo, né? Não só filhos assim por consideração, mas principalmente filhos espirituais mesmo, né? Porque Paulo ganhou essas pessoas para Jesus, né? Especificamente no caso de Tito, discipulou Timóteo e outros, né? Claro que existiam outros discípulos. Paulo foi um grande formador de líderes, né, para a igreja cristã primitiva. Então ele discipulou muitas pessoas, ele dedicou tempo para discipular essas pessoas, né, para preparar esses líderes para o ministério pastoral. E aí no versículo 5 aqui, olha, Paulo diz assim para Tito, por esta causa te deixei em Creta, que era uma ilha, né? Te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo diz aqui que tinha deixado, ele está escrevendo para Tito, ele diz para Tito, olha, eu deixei você em Creta para você colocar as coisas em ordem e para que você constituísse presbíteros, né? Porque certamente na ilha de Creta havia várias congregações já, né? Várias unidades da igreja ali, e então Paulo tinha dado a Tito a incumbência de constituir presbíteros, né, líderes, para liderarem estas congregações, né? E aí Paulo traz aqui, do versículo 6 ao versículo 9 do capítulo 1, ele traz as características que um presbítero deveria ter, né? E obviamente não deveria apenas naquela época, deve ter hoje também, né? Mas é interessante porque essa parte aqui, ela é uma parte que é muito parecida com o que Paulo escreveu para Timóteo também, né? Porque quando Paulo escreveu para Timóteo, ele também fala quais deveriam ser as características de um episcopo, né? De um bispo, de um pastor, de um presbítero, enfim, né? Então ele diz aqui, eu vou ler rapidamente para vocês, não vou me deter muito aqui, mas eu vou ler essa parte. Então, quais deveriam ser as características dos presbíteros
que Tito deveria constituir ali na ilha de Creta. Então, Paulo diz assim: alguém que seja irrepreensível, né? Então, tinha que ser uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, era muito importante, né, que a família do presbítero, do pastor, fosse uma família, assim, referência, fosse uma família exemplar até mesmo, né? Então, era necessário que ele tivesse filhos crentes, né? Que não fossem acusados de dissolução, nem fossem filhos insubordinados, né? Aí ele continua aqui, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, né? Então, como servo de Deus, como mordomo das coisas de Deus, como aquele que administra as coisas de Deus, o bispo, o pastor, o presbítero, ele deve ser irrepreensível, continua Paulo, não arrogante, não irascível, quer dizer, uma pessoa que não se ira facilmente, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, não pode ser uma pessoa gananciosa, que tenha amor ao dinheiro, né? Veja que o pastor, o presbítero, o líder, ele não pode ser uma pessoa gananciosa, né? Que tenha amor ao dinheiro, né? Antes, verso 8, hospitaleiro, né? Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, né? Então, o líder precisa ter domínio de si, domínio próprio. Verso 9: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, né? Então, ele tem que ser apegado à palavra, né? Ele tem que ser segundo a doutrina, né? Para que ele possa exortar, para que ele possa até mesmo convencer aqueles que estão se perdendo, que estão que estão querendo contradizer o próprio líder, o próprio pastor. E aí, veja, no mesmo contexto aqui do capítulo 1, Paulo também se preocupa com a questão dos falsos mestres e das falsas doutrinas, né? Essa sempre era uma preocupação do apóstolo Paulo. Então ele diz aqui para Tito o seguinte, olha, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Essa expressão aqui, pauradores frívolos, é uma expressão um pouco difícil da gente entender assim, né, à primeira vista, mas o que ele está falando aqui, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, Tito, existem muitos insubordinados, muitos faladores, né, pessoas que falam demais, muita garganta, muito blá blá blá, né, enganadores, ele diz, especialmente os da circuncisão. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando especialmente dos judaizantes. Lembra que a gente já estudou sobre os judaizantes, aqueles que queriam impor a cultura judaica, a religião judaica aos novos convertidos do cristianismo, né? Queriam que os novos convertidos observassem a lei de Moisés, se circuncidassem, e Paulo sempre foi contra isso, porque ele sempre ensinou que a salvação não é pelas obras, mas é tão somente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Então ele está falando aqui, existem muitos insubordinados, muitos faladores, muitos enganadores, especialmente os da circuncisão, quer dizer, esses judaizantes, dos quais eu acabei de falar, né? E aí Paulo fala aqui para Tito, olha, é preciso fazê-los calar, né? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, né? Então, Paulo está falando aqui que esse pessoal, eles pervertiam, né? Eles confundiam famílias inteiras, casas inteiras, ensinando o que não deveriam ensinar, até por torpe ganância, até para tirar vantagem financeira, né, desse tipo
de procedimento. Então, Paulo está orientando Tito aqui nesse sentido. Aula 51, áudio 2. Então, seguindo aqui. Então, Paulo está orientando Tito quanto aos falsos mestres e às falsas doutrinas, né? Ele diz aqui, no versículo 13, ele fala para Tito, repreende-os severamente, né? Veja que Paulo diz aqui que Tito tinha o trabalho de fazer essas pessoas ficarem caladas, né? É preciso fazê-los calar. Depois ele fala, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Né? Então, é isso. Paulo está orientando aqui para que esse pessoal, né, não ficasse se ocupando com fábula, né, nem com mandamentos de homens, enfim. E aí no versículo 15, Paulo diz assim para Tito, olha, estamos aqui no capítulo 1, né, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Né? Então, é muito interessante também esse texto aqui, porque ele fala todas as coisas são puras para os puros. Né? As pessoas que são têm um coração puro, elas veem as coisas com mais pureza, né? sem malícia, né? Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, né? Nada é puro, né? Tanto a mente como a consciência dessas pessoas estão corrompidas, diz Paulo aqui, né? Eles às vezes até professam conhecer a Deus, mas terminam negando a Deus nas suas atitudes, né? Então é aquela história, uma coisa é da boca para fora, né? Uma coisa é a pessoa dizer que conhece a Deus, outra coisa é as atitudes dessa pessoa confirmarem que de fato ele conhece a Deus, né? Porque tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas nega a Deus através das suas obras, das suas atitudes, né? Bom, então Paulo está dando essas orientações aqui. E aí nós vamos agora para o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala para Tito sobre os deveres de várias classes de pessoas crentes, né? Então, ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? Diferentemente dos impuros e dos descrentes, você, Tito, fala o que convém à sã doutrina, a doutrina sadia, né? E aí no versículo 2 ele fala, olha, ele vai dar instruções aqui quanto aos homens idosos, quanto às mulheres idosas, quanto aos moços, né? E quanto aos servos, em relação a essas classes de pessoas aqui, Paulo dá orientação para Tito. Então ele fala aqui, olha, no verso 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tá? Essas são as recomendações para os homens mais experientes, né? Os homens idosos. E quanto às mulheres idosas? Qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Então, ele diz que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então, ele fala aqui que, entre outras coisas, as mulheres mais experientes, as mulheres idosas, elas deveriam instruir as mulheres mais jovens, as mulheres recém-casadas,
não é, no sentido de como essas mulheres mais jovens, de como essas mulheres recém-casadas deveriam proceder em relação aos seus maridos, em relação aos seus filhos, né? Em relação à sua vida familiar e doméstica. No versículo 6, Paulo vai falar em relação aos moços, aos mais jovens, né? Então, como que Paulo diz aqui? Olha, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, como Tito era um jovem pastor, Paulo fala que ele, Tito, deve se tornar um padrão, né? Deve se tornar um modelo para os mais jovens, né? Então, Paulo, é isso que Paulo está dizendo aqui para Tito, que ele deve se tornar um padrão de boas obras, ou seja, que ele deve se tornar um modelo para os mais jovens. Em que áreas, Paulo diz? Em que áreas que Tito deveria ser um padrão, um modelo? No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Né? Então, Paulo fala para Tito que ele deveria ser modelo, padrão de boas obras para os mais jovens, né? E que no ensino, né, ele deveria mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, né? Então, é isso que os pastores, né, tanto jovens como até mesmo os mais experientes, devem fazer, né? Quando forem ensinar, mostrar integridade, reverência, linguagem sadia, linguagem irrepreensível. Por que Paulo diz isso? Para que o adversário seja envergonhado, né? Para que o inimigo, para que o adversário seja envergonhado e não tenha nada, né, que dizer a nosso respeito, que dizer contra nós. Aí Paulo também fala aqui quanto aos servos, né? Aqui, na verdade, seria aqueles que eram escravos, né? Porque a gente sabe que nos dias do Novo Testamento existia ainda esse problema da escravidão, né? Essa distorção social da escravidão, né? E então o apóstolo Paulo sempre buscou orientar, né, as pessoas que viviam naquela situação para que vivessem da melhor forma possível. Então, ele diz aqui: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, né? Então aqui, gente, nesse texto de Tito, Paulo não traz nenhuma orientação para os senhores, né? Também para os senhores que eram donos aqui dos servos, dos escravos, né? Mas nós sabemos que em outras cartas Paulo fala, como em Efésios, se não me engano, agora não me lembro se é Filipenses ou Colossenses, que Paulo também orienta, né? Quanto aos servos e quanto aos senhores dos servos também, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 2, aí nos últimos 5 versículos, Paulo vai falar então sobre os gloriosos benefícios da graça, né? Da graça salvadora de Deus. Desculpa, gente. Ele vai falar sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Deus através de Jesus Cristo. Então, versículo 11 do capítulo 2, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Né? Eu gosto muito desse versículo porque, mais uma vez, Paulo diz aqui que a graça ela está disponível a todos os homens, né? Aqui a gente, com muita humildade, a gente refuta, né, a doutrina calvinista. Eu amo muito os meus irmãos calvinistas, né? Tenho um respeito profundo por todos eles, porque são pessoas sérias e comprometidas com Deus.
mas a gente pensa diferente nesse ponto aqui, porque os calvinistas acreditam que Jesus morreu apenas para os eleitos, né? E nós arminianos entendemos que Jesus morreu por todos os homens, né? Por todas as pessoas. Aqueles que o aceitarem serão salvos, aqueles que não o aceitarem não serão salvos, mas que a morte de Jesus foi por todos os homens, foi, né? Tanto que Paulo diz aqui, ó, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? A graça está disponível a todos os homens, porque Jesus morreu por todos. Versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus, ela nos educa, diz esse texto aqui, para que nós vivamos no presente século, no presente momento, de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa, né? Lembrando que piedade tem a ver com respeito a Deus, as coisas de Deus, né? Piedade é o oposto de profano, né? As pessoas profanas são as pessoas que não respeitam a Deus, não respeitam as coisas de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que nós devemos viver na presente época em que nós vivemos de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa, renegando a impiedade e as paixões mundanas, quer dizer, deixando de lado, negando, né, toda forma de impiedade, né, toda forma de coisa de dar valor a coisas profanas, né, e negando também as paixões mundanas, né, gente, porque nós estamos num mundo onde nós estamos cercados, né, por muitas paixões mundanas, né, por muitas coisas que apelam à nossa carne, à nossa velha natureza pecaminosa, ao nosso velho homem caído, né, e corrompido. Então, a gente tem que renegar essas coisas. E aí ele diz que nós devemos fazer tudo isso, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então a gente deve fazer tudo isso aguardando, né, a segunda vinda de Cristo. A bendita esperança, a manifestação da glória, aqui é uma referência à segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, né? Então, Jesus, a si mesmo, ele se deu por nós ali na cruz, né? Ninguém tirou a vida dele, ele voluntariamente deu a vida dele por nós ali na cruz. E Paulo diz, qual foi o propósito disso? Então, ele diz aqui que Cristo a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Jesus morreu ali na cruz do Calvário com o propósito de nos remir, né, gente? De nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado, de nos purificar, né? Para si mesmo, como um povo exclusivamente de Deus. Então nós somos um povo exclusivo de Deus, exclusivo do Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus em outros textos, né? Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E diz aqui o texto que o Senhor se deu por nós a fim de nos purificar, né? Ou de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então, nós também devemos ser um povo zeloso de boas obras. Sabemos que as boas obras não são a condição para a salvação, mas as boas obras são a consequência da salvação, né? Aqueles que já foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé, eles praticam boas obras, né? Porque as boas obras são o resultado da salvação. E aí Paulo diz aqui no versículo 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. E assim
termina o capítulo 2 aqui da carta de Paulo ao Tito, o jovem pastor Tito. Aula 51, áudio 3. Então, irmãos, eu terminei no áudio anterior lendo o versículo 15, que é o último versículo do capítulo 2. É interessante a última frase, né, que Paulo fala para Tito. Paulo fala assim: ninguém te despreze, né? Ele fala isso para Tito. A gente lembra que para Timóteo Paulo fala: ninguém despreze a tua mocidade, né? Então o que significa isso? É como se Paulo estivesse dizendo para Tito e para Timóteo o seguinte: olha, não deixa ninguém desprezar vocês, tirar a autoridade de vocês pelo fato de vocês serem jovens, né? Vocês são pastores jovens, mas que ninguém despreze vocês por isso, né? Vocês devem ser padrão, vocês devem ser modelo, vocês devem ser exemplo, né? E através desse exemplo conquistar autoridade, e que ninguém despreze vocês pelo fato de vocês serem jovens, né? Bom, vamos para o capítulo 3, que é o último capítulo da epístola de Paulo a Tito, onde Paulo diz também o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, Paulo aqui, né, fala para Tito orientar as pessoas que estavam ali aos cuidados de Tito, né, as ovelhas que estavam ao cuidado de Tito, que estas fossem sujeitas aos que governavam, né, que fossem sujeitas à autoridade. Então, esse é um princípio que a Bíblia sempre traz para a gente, né, que nós devemos ser sujeitos aos que estão investidos de autoridade sobre nós, né, sejam autoridades civis, sejam autoridades eclesiásticas, né, nós devemos então nos sujeitar. Ele diz aqui: sejam obedientes, né, e no versículo 2 ele diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, né? Então, não difamem a ninguém, né? Não sejam pessoas que ficam aí se envolvendo em polêmicas, né? Mas sejam cordatos, né? Deem provas de cortesia, né? Para com todos os homens, né? Versículo 3, Paulo diz o seguinte aqui: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Paulo ele fala aqui, né, qual era a nossa condição passada, né, gente? Antes de conhecermos a Cristo. Então, ele aqui no versículo 3, ele dá várias características. Nós éramos nécios, né? Quer dizer, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e dos prazeres, vivíamos em malícia, inveja. Nós éramos pessoas odiosas e odiávamos-nos uns aos outros, né? Mas esse ciclo, né, essa situação, ela foi interrompida, né, diz aqui no versículo 4, quando Deus manifestou a sua benignidade, o seu amor e a sua misericórdia, né? Paulo até usa essas três palavras aqui. Quando o Senhor manifestou
né, a sua benignidade, o seu amor e a sua misericórdia, né, diz aqui, não por obras de justiça praticadas por nós, né, então não foi por mérito, não foi por desempenho pessoal, não foi por obra de justiça praticadas por nós, mas foi pela manifestação da benignidade de Deus, foi pelo amor de Deus para conosco, né, foi pela misericórdia do Senhor que Ele nos salvou, né? Ele nos salvou, ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. E Paulo diz aqui, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Então, é uma referência aqui ao novo nascimento, à regeneração que é operada no salvo pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre nós ricamente, diz aqui, né? E esse derramar do Espírito sobre nós foi por meio de Jesus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós, né, temos o Espírito Santo derramado sobre nós por meio de Jesus, com qual finalidade? Para que nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Isso tendo sido justificados pela graça, tendo sido declarados justos, tendo sido aceitos por Deus por meio da graça do Senhor para conosco. Então, nesses versículos aqui, gente, nós temos muitos conceitos, né, teológicos, muitos conceitos aqui soteriológicos, né, que são soteriologia é a doutrina da salvação. Então, nós temos muitos conceitos aqui soteriológicos nesses versículos aqui, do versículo 3 ao versículo 7 da carta de Paulo a Tito, né? É que Paulo ele lança, vamos dizer assim, esses conceitos, ele não se aprofunda muito, mas ele destaca muitos conceitos aqui soteriológicos, né? Muitos conceitos que têm a ver com a nossa salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Depois Paulo volta novamente para uma parte mais prática aqui, né, da epístola a Tito. Então, no versículo 9, aqui do capítulo 3, Paulo diz assim, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis, né? Então é como se Paulo estivesse dizendo para Tito, olha Tito, não fica perdendo tempo com discussões insensatas, com genealogias, né? Os judeus, principalmente, eles tinham muita ligação com essa coisa de genealogia, né? Então, não fica perdendo tempo com genealogia, com discussões insensatas, com contendas, com debates sobre a lei, porque isso daí não tem utilidade, são coisas fúteis, são debates, são discussões fúteis, né? Então não perde tempo com isso não, Tito. Depois Paulo diz assim para Tito, olha, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado, né? Então, gente, é uma situação, né, que às vezes os pastores enfrentam nas igrejas, né? Terminam se encontrando com pessoas facciosas, né? O que é uma pessoa facciosa? Uma pessoa que causa facção, que causa divisão, né? No seio da igreja, né? Então, Paulo diz para Tito aqui, ó, evita o homem faccioso, evita o homem que causa divisões, isso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez.
Então Paulo está falando, você tem que admoestar, se houver uma pessoa facciosa, com espírito de facção, de divisão na igreja, você tem que admoestar ele uma vez, espera para ver se ele muda. Se ele não mudar, você admoesta ele uma segunda vez. Né? Agora, se ele não se emendar nem na primeira nem na segunda vez, evita esse homem. Né? Versículo 11. Porque você sabe que essa pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Né? E aí, gente, finalizando aqui a carta de Paulo a Tito, ele diz aqui no versículo 12: apressa-te a vir ao meu encontro. Né? Então, ele fala aqui para Tito: olha, Tito, vem me encontrar depressa. Né? A gente vê, né, o carinho que Paulo tinha por Timóteo, por Tito e por muitos outros colaboradores, né, que Paulo tinha. Ele cita muitos nomes nas suas epístolas, pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que estavam próximas a ele e que eram colaboradores, e Paulo tinha muito carinho por essas pessoas, bem como a gente vê aqui o carinho dele por Tito. Muito bem, gente. Então aqui nós terminamos a carta de Paulo a Tito. Vamos então falar um pouquinho sobre a carta de Paulo a Filemon, tá? Então vamos lá. A carta de Paulo a Filemon, gente, é a carta escrita pelo apóstolo Paulo mais breve, tá? A carta mais breve escrita pelo apóstolo Paulo, e é uma carta de caráter absolutamente pessoal, tá? Quando Paulo escreveu a carta a Filemon, ele já estava velho, tá? Filemon é uma pessoa, tá? A quem Paulo escreve. Então, quando Paulo escreve a Filemon, Paulo já está velho, né? Ele está preso em alguma prisão que os comentaristas do Novo Testamento não sabem dizer ao certo, né, em qual prisão Paulo estava nesse momento que ele escreveu a carta a Filemon, mas o fato é que ele estava preso quando escreveu essa carta. Né? E ele escreve essa carta para uma pessoa, para um crente chamado Filemon. E esse Filemon era uma pessoa que, muito provavelmente, o próprio apóstolo Paulo tinha ganhado ele para Jesus. O próprio apóstolo Paulo tinha levado Filemon à fé em Cristo Jesus. Né? Agora, nessa carta, que é só um capítulo, a carta de Filemon ela é constituída só de um capítulo. Né? Por isso que a gente falou que é a mais breve carta que Paulo escreveu. Nessa carta aparece um outro personagem, que é uma pessoa chamada Onésimo, tá? É um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele se apresentou perante o apóstolo Paulo, provavelmente em busca de ajuda e proteção. Porque esse Onésimo, ele era um escravo, gente. Esse Onésimo, né, que vai aparecer aqui na carta de Paulo a Filemon, esse Onésimo, ele era um escravo, tá? Que tinha fugido da casa do seu senhor, Filemon. Né? Então veja só, o Filemon, ele era um crente que tinha alguns escravos, entre eles o Onésimo. E o Onésimo, ele fugiu. Ele era um escravo fugitivo. Ele fugiu da casa de Filemon. E aí, né, ele ficou numa situação difícil, porque as leis da época, né, castigavam com muito rigor, até mesmo com a morte, um escravo fugitivo. Então a gente não sabe por que Onésimo fugiu da casa de Filemon, mas o fato é que ele fugiu, e que por ter fugido ele estava numa situação muito difícil, ele podia, de acordo com as leis da época, ele podia ser castigado com muito rigor. Então, por isso, Onésimo se apresenta perante Paulo, Onésimo vai até onde Paulo está, né? Provavelmente para buscar ajuda e proteção. Né? Como diz aqui, eu estou lendo aqui a introdução da Bíblia de Estudo de Almeida, o autor aqui dessa nota, ele diz assim: não se sabem as razões da fuga de Onésimo, né? Mas a gente pode supor que o Onésimo ele conhecia pessoalmente o apóstolo, seguramente por tê-lo visto alguma vez na casa de Filemon, né? Como Paulo deve ter sido a pessoa que levou Filemon a Cristo,
e provavelmente Paulo ficava hospedado na casa de Filemão, quando estava na cidade onde Filemão morava. Então, esse escravo chamado Onésimo provavelmente conhecia Paulo de algum momento em que Paulo tenha ficado hospedado na casa de Filemão, né? Então, isso explicaria o porquê de o escravo ter procurado o apóstolo Paulo nas circunstâncias difíceis em que ele se encontrava nesse momento, tá? Então, essa aqui é uma breve introdução à epístola de Paulo a Filemão. Vamos seguir. Aula 51, áudio 4, agora. Muito bem, queridos. Então, depois de ter feito essa breve introdução aí à epístola de Paulo a Filemão, eu quero ler para vocês aqui alguns versículos, né? Na verdade, essa carta ela é constituída só de um capítulo, né? Ou seja, melhor dizendo, ela é constituída de 25 versículos, não é? E aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte para Filemão. Ele diz assim, olha: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo ele começa dizendo para Filemão que ele tinha, né, como apóstolo, como uma pessoa que provavelmente tinha levado Filemão a Cristo, Paulo tinha liberdade até para ordenar, né, a Filemão o que convinha. Mas Paulo diz aqui, né, que embora ele tivesse liberdade até para ordenar, ele iria solicitar em nome do amor, né, sendo já, né, como ele diz aqui, sendo que sou já um velho e agora até prisioneiro, então ele diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Né? Então, ele diz aqui a Filemão que ele ia fazer um pedido a favor de Onésimo, a quem Paulo chama de filho que gerei entre algemas. Então, é possível que nesse momento que Onésimo procurou Paulo, né, porque Onésimo estava em apuros, é possível que Paulo então tenha evangelizado Onésimo e Onésimo tenha se convertido nessa situação. Por isso que Paulo diz aqui que Onésimo era o filho que ele tinha gerado entre algemas, até porque Paulo estava preso nessa ocasião, né? Onésimo encontrou Paulo em alguma prisão, em alguma situação assim. Por isso que Paulo fala que gerou Onésimo entre algemas, né? E no versículo 11, Paulo diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, Paulo diz aqui, né, que a gente não sabe exatamente por que circunstância Paulo fala isso, mas Paulo diz que Onésimo havia sido inútil para Filemão, mas que atualmente ele era útil tanto para Filemão como a Paulo. E Paulo está dizendo, eu estou enviando Onésimo de volta para você, pessoalmente, né? Aí depois Paulo diz assim, quero dizer, o meu próprio coração. Então Paulo está falando para Filemão, eu estou mandando Onésimo de volta para você, né, pessoalmente, mas é como se eu estivesse mandando o meu próprio coração para você. Por quê? Porque Paulo, né, certamente tinha se apegado a Onésimo, tinha se compadecido, né, da situação de Onésimo, né? E no versículo 13, Paulo diz assim, olha, eu queria conservá-lo comigo, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação,
mas de livre vontade, né? Então, Paulo, ele diz aqui para Filemão que ele até gostaria de conservar Onésimo junto dele, junto de Paulo, né? Para que Onésimo pudesse servir Paulo nas algemas, né? Ou seja, para que Onésimo pudesse servir Paulo naquela situação em que ele estava atravessando, ou seja, na situação em que Paulo estava preso, né, por causa do evangelho. Mas Paulo diz que, embora quisesse conservar Onésimo com ele nada quis fazer sem o consentimento de Filemão, que era o proprietário, né, de Onésimo, até porque naquele tempo era assim, você tinha a questão da escravidão, né? Então, o Filemão era o proprietário de Onésimo, então Paulo não quis segurar Onésimo com ele sem o consentimento de Filemão, né? Aí no versículo 15, Paulo diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então Paulo diz aqui para Filemão: olha, eu acredito que o Onésimo foi afastado de ti por um tempo, mas agora você vai recebê-lo para sempre. E outra coisa, né, Paulo está falando para Filemão: não receba Onésimo como um escravo mais, mas muito mais do que escravo, recebe-o como um irmão, né, como um irmão caríssimo, como um irmão precioso que ele é de mim, um irmão precioso que Onésimo é de mim, Paulo, e com maior razão de ti, Filemão, um irmão quer na carne, quer no Senhor, né? E aí Paulo diz ainda aqui no versículo 17, ele fala: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu vou parafrasear aqui, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, Filemão, se você me considera teu companheiro, se você considera a mim, apóstolo Paulo, como teu companheiro, então recebe o Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então Paulo fala para Filemão: olha, se Onésimo te causou algum dano, se ele te deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo, né? Então veja, Paulo está falando aqui para Filemão: se o Onésimo te causou algum dano, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Embora, né, Paulo fala: eu vou te pagar. Embora eu, né, ele fala assim: eu vou te pagar, mas isso para não alegar que também tu me deves até a ti mesmo, né? Filemão, se você pensar bem, você me deve a sua própria vida, né? Então, não seria necessário eu te pagar, né, qualquer dano que o Onésimo tenha te causado, mas, se for o caso, eu te pagarei. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, né? Então, Paulo diz aqui: olha, Filemão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Então, na verdade, Paulo escreve essa carta para Filemão, para que Filemão receba Onésimo de volta e não o castigue, né? Não aplique a Onésimo as leis da época que eram aplicadas a um escravo quando um escravo fugia, né? Então, Paulo está, na verdade, essa carta aqui é uma espécie de uma carta intercessória, né? Em que Paulo está intercedendo em favor de Onésimo, né, perante o Filemão, que era o senhor, o dono de Onésimo. Então, Paulo diz ainda no versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, né? Então, certo que eu estou de que você vai me atender no pedido que eu estou te fazendo, eu estou escrevendo, sabendo até que você vai fazer até mais do que eu estou pedindo a respeito de Onésimo.
Então, essa é a carta de Paulo a Filemon, né? Claro que tem ainda alguns outros versículos, mas eu quis ler esses versículos que são os versículos que trazem mesmo a mensagem da carta, né? O pedido de Paulo a Filemon. Amém, meus queridos? Então, aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula número 51. Eu tenho aqui alguns poucos minutinhos ainda antes de terminar essa aula, eu gostaria de aproveitar para te fazer um desafio, né? Se você está ouvindo essa aula 51, é porque você está acompanhando, então, né, as aulas desde o início desse ano de 2018, que é o ano que a gente está gravando essas aulas. Muitas pessoas vão ouvir essas aulas em outros anos posteriores, né, porque elas estão salvas no nosso canal do YouTube, né? Mas se você está ouvindo essa aula está sendo enviada no mês de outubro, né, de 2018. Se você chegou até aqui é porque você já ouviu, então, 51 aulas. Com a permissão de Deus, nós vamos gravar 64 aulas. Então, depois dessa aula 51, ficam faltando 13 aulas. A gente está chegando aí, com a graça de Deus, ao final do nosso curso Panorama do Novo Testamento, né, depois de termos gravado também o curso Panorama do Velho Testamento. Então, quem está fazendo o curso de Novo Testamento sem ter feito o curso de Velho Testamento, fica aí a dica e o desafio, né, para você terminar o curso do Novo Testamento, né, agora que você está envolvido nesse curso, e depois você, no meu canal do YouTube, né, basta você entrar no YouTube lá, Ronaldo Guedes Bezerra, o meu Bezerra é com S, né, sempre lembrando, você vai achar o meu canal do YouTube, lá você vai ter todas as aulas do panorama do Velho e também do panorama do Novo Testamento, né, e você então poderá fazer o panorama do Velho Testamento também, tá? Peço que vocês, irmãos, me ajudem a divulgar, né, esse curso, como vocês sabem, é um curso gratuito, né, a gente não cobra nada pelo curso, está disponível aí no YouTube, né? Também muitos estão recebendo pelo WhatsApp, e o curso ele é totalmente, então, gratuito, né? O que eu queria também desafiar você é o seguinte, como eu estou dizendo, o curso é totalmente gratuito, mas se você tem sido abençoado, né, por essas aulas, eu gostaria de te desafiar a nos abençoar também, né? A abençoar aqui a vida do pastor Ronaldo. Você pode fazer isso, né? Principalmente da seguinte maneira, adquirindo os livros, né, que Deus me permitiu escrever. Então, acho que todo mundo já sabe, Deus me permitiu escrever o livro Abraão, Uma Jornada de Fé, e o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. São livros que falam sobre a vida desses dois personagens. A gente vai falando da vida desses personagens do início ao fim, e principalmente a gente vai tirando muitas aplicações práticas para o nosso dia a dia a partir da história desses dois personagens. São dois maravilhosos livros, né? Como eu sempre brinco, eu sei que eu sou suspeito de falar, mas são dois livros muito bons, maravilhosos, são excelentes para pastores, para líderes, para pessoas que ensinam na escola dominical, que ensinam nas células, né? De repente você dirige um grupo familiar, enfim. Então são materiais, né? São sermões expositivos escritos, né? Em forma de livro. Então são sermões que eu preguei nas igrejas que eu pastoreei, né? Nas duas igrejas que eu pastoreei, e que a gente então transformou esses sermões em sermões escritos. Portanto, são dois livros aí que você pode ter para você, então, crescer, né, espiritualmente. Então, se você adquirir esses livros, gente, é uma forma de você abençoar o nosso ministério aí, né? Veja que existem algumas pessoas, né, são poucas, na verdade, mas que têm até, por estarem sendo abençoados pelas nossas aulas,
já chegaram até a fazer um depósito de uma oferta na minha conta corrente, né? Mas não é nem isso que eu estou pedindo. Se você sentir desejo de dar uma oferta, amém, será bem recebido. Mas não é uma oferta que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que você compre os nossos livros, né? Então, por exemplo, os 2 livros saem por R$ 60. Eu envio os livros para você pelo correio e você vai receber 2 livros para ser abençoado ainda, para crescer espiritualmente. Então, veja que desses R$ 60 eu ainda vou tirar o custo dos livros e o custo do correio, né? Então, a nossa margem de lucro aí é pequena dentro desses R$ 60, né? Não é muito grande, vamos colocar assim, né? Mas é uma maneira de você nos ajudar, de você abençoar o nosso ministério, caso você esteja sendo abençoado pelo ministério de ensino que Deus tem nos dado, ok? Pense com carinho sobre isso, entre em contato comigo e eu te dou maiores detalhes. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula, permitindo Deus.